Que prazer receber hoje Thalita Palharim Farid no nosso podcast. Ai, o prazer é meu, estou muito feliz de estar aqui. Estou assim um pouquinho destreinada, né? Não fiz exercícios vocais, mas é muito bom estar aqui, é muito gostoso. E essa canção aí, essa música tem história também, né? Muita história, muita história. Da época boa, de uma época muito boa. Tem toda a razão. De uma época muito boa. Saudade que eu vivi. daquele tempo, né? É, sim. Saudades. Você também. Você não tem saudade nenhuma? Você tem. Eu só tenho 20 anos de crente, mas 20 anos de crente? é. Dá para ter saudade. Dá pra ter saudade. Só 20 anos. Que alegria. E além de um montão de histórias, a Thalita e o Alex são nossos espectadores fiéis. Parceiraços. Né? Falando nisso, o Alex assim, está né? aqui com a gente. A gente sempre vê ele nas lives aparecendo lá, mandando um alô, deixando comentários incríveis, está aqui com a gente hoje. Você brincou com sua filha, fala, ele tá lá. Teve um dia que ele chegou para abrir a. Foi mesmo. Ele abriu, tipo, meia hora antes. Abriu a eu fui casa. entrar, ele já estava, já tô aqui. Eu falei, caramba. Eu acredito, tenho certeza que ele já viu todos e já viu mais de uma vez, todos os vídeos, que tudo. legal. Ele Pô, está que mais delícia. emocionado que eu, viu? Que Porque legal, eu estava recíproco, emocionada também. Pô, que lindo, que lindo. Olha só, eu, dando uma olhadinha, eu olhei, tem um tópico, assim, eu peguei com o nome certinho para não perder nada. História real da família Palharim, contada pelo seu patriarca, o pastor Ulisses. Will, sério, dá para fazer uma série da Netflix, porque, assim, cara, tem tudo que, tudo que tem, assim, de direito, de elementos, olha, tem assassinato, mortes Deus. trágicas. Eita, aleluia. Não, é sério, e tá tudo lá, assim, tipo a Bíblia, não esconde o Bíblia, lado eu ia ruim, falar agora, a assim. história bíblica. Então, tá tudo lá, as pessoas inteiras. Thalita, como que é fazer parte de uma família mega conhecida no meio evangélico, esse sobrenome? Como que é isso? Então, hoje eu consigo lidar de uma forma mais tranquila. E assim, hoje eu tento até assim usar menos, né? Eu uso mais o Farid, assim, coloquei o Farid de verdade no meu documento, que não tinha antes. Legal. Que faz parte da minha ancestralidade, que ninguém tem, eu fiz questão de colocar. Mas, assim, é muito bom estar aqui nesse espaço, porque aqui a gente pode estar contando um pouquinho dessa outra parte, né, que eu nunca tive oportunidade, assim, nem me senti confortável para estar falando. Mas eu cresci, eu tinha 2 anos, né, quando o meu tio e o meu pai fundaram a primeira Igreja da Paz e Vida, que era uma época muito boa. E ficou muito bom durante uns 10 anos, 11 anos, mais ou menos, 12 que eu conheci o Alexis. Eu tinha 12 anos. Quando ele chegou na Paz e Vida, eu ainda era bastante feliz, ali com uma igreja só, né? Uma igreja. E aí, enfim, hoje eu estou com 42 anos, então muitas coisas mudou, né? Muitas coisas mudou aí na minha cabeça, enfim. E já fui bastante cancelada, já passei por bastante situações difíceis. A gente não conhece esse tipo de coisa aqui. Não. Né? Imagina. Eu já passei, assim, muitas situações, até situações onde pessoas, quando eu lancei o primeiro CD, em 2006, e aconteceram algumas coisas na minha vida onde, mas é só porque é Palharim. É por isso que está acontecendo isso. E outros momentos onde essa aí é Palharim, porque, como são muitas pessoas, tudo que acontece se une ao mesmo nome, né? E hoje eu estou totalmente assim, eu visito a Paz e Vida, tento o máximo honrar o meu pai, que é o pastor Ideraldo Palharim, né? E tudo mais, mas a gente tem um pensamento, eu digo que eu encontrei Jesus, né? Nós já podemos agradecer a presença, porque só essa frase aqui já... Encontrei Jesus há alguns poucos anos atrás.
Que lindo, lindo. Lindo demais. Deixa eu fazer uma pergunta, uma curiosidade. Claro. Eu era de uma igreja muito conservadora. Eu tinha um amigo na igreja que ele era daqueles rebeldes que visitavam outras igrejas. E ele gostava demais, mas demais, de ir na Paz e Vida da Cruzeiro do Sul. Em 2007, 2007, era você que cantava lá ou não? Nos cultos? Em todos os cultos, não. Cheguei a cantar bastante. Algumas vezes, sim. Tá. Eu estou perguntando porque a minha abertura para outras visões evangélicas começa com a Paz e Vida. Eu gosto de dizer sempre que a Bethesda tem grande parte nisso, do pastor Ricardo Godinho, mas a Paz e Vida foi quem me tirou de um conservadorismo, de uma coisa de uso e costume muito pesada. E na Paz e Vida a gente, quando ia lá, era meio que impressionante, porque tinha uma mulher de calça cantando no púlpito. Entendi. E isso para nós era impressionante, era revolucionário. Entendeu? Então, pode ser que, talvez, acho que a Cristina, né? Pastora Cristina. Eu não lembro o nome. Ela, não sei até se ela está hoje em dia na Paz e Vida, mas ela fazia todos os cultos. Nessa época, como eu tinha lançado um CD e estava tocando muito na rádio, na época, eu ia bastante a convite do meu tio, que ali é ele que administra, e administra é ótimo, né, gente? Eu ainda tenho umas coisas assim, meio, sabe? Eu falo, tem algumas coisas meio enraizadas na gente. Não, mas administrar, assim, a gente usa em termos de negócios, né? De empreendimento. Eu falo, até aproveitando essa deixa, porque enquanto era uma igreja, Paz e Vida, na Avenida Rio Branco 511, uma só, que meu pai inaugurou ali meu pai e meu tio, e no dia só tem aqui fotos... Aqui no centro? Isso. Na Rio Branco. Na Rio Branco. E tem fotos da inauguração só a gente, né? Só eu, bebezinha, minha prima, a Georgia ainda nem tinha nascido, enfim, e só a gente ali, e foi muito gostoso durante aquele... Depois, realmente vira administrações, né? Isso é uma coisa que eu sempre penso, assim. Obviamente, sem julgamento nenhum, é porque a gente está em casa. Sim. Assim, a gente está conversando como se tivesse... Olha, eu procurei lá, no ar há 23 anos, a Rede Nacional Gospel. Aliás, hoje de manhã eu ouvi um monte de corinho de fogo, música de fogo, assim. Deve ser meu pai. Fiquei ouvindo um monte de coisa, assim, curtindo. Foi fundada e administrada pelo seu pai, né? A Rede Nacional Gospel, e pelo papai e pela mamãe Leda, né? Paz e Vida, Ministério Zona Sul. Tem um outro ministério, é isso? Então, nem eu entendo, viu, Pava? Eu não entendo muito bem. A hora que eu olhei assim, Zona Sul, eu falei, deve ter o Zona Norte, então. É o que todo mundo me pergunta, até porque já chegou a ter... no Rio de Janeiro, na Bahia, e continuava a Zona Sul, né? E aí, tu não fala, mas Zona Sul da onde? Então, é porque houve uma divisão, né? O ano não me lembro muito bem, mas... não sei, eu falo para o meu pai, pai, tira esse Zona Sul, mas, assim, em termos de documentos, foi necessário algo. Porque quando houve essa separação... já tinham outras unidades, né? Outras igrejas em outros locais. E quando houve a separação, meu pai então conversou com meu tio e falou, não, mano, então eu vou abrir lá em Santo Amaro, e vou para Santo Amaro. E como Santo Amaro, região sul, né? E ali ele recomeçou, aí ele colocou o nome no documento, né? E dali foram... ele cuidando de outras igrejas e abrindo Paz e Vida Ministério Zona Sul. Mas é bem confuso, é um pouco confuso. É tipo Assembleia de Deus Madureira lá em São Luís do Maranhão. Assim, existe, Não, é porque elas carregam, né? Belenzinho e Madureira, eles... Belém e Madureira, aí tem os campos lá, né? Que eles dividem, subdividem e tal, mas sempre obedecendo ou a um ou a outro, né? Eu brinco que os meus colegas jornalistas se atrapalham para cobrir o meio evangélico, nem a gente entende, tá? É verdade. Não se exasperem com isso, que não é muito simples. E nesse período, você
já participou, assim, dentro da estrutura da igreja, você participou de algum ministério assim mais ativamente? Sim, eu, dentro da Paz e Vida, eu, desde pequena, minha mãe cantava, eu, desde pequenininha, sempre... Eu lembro o Álvaro Tito, adorava, né? Eu sempre, assim... Sim, bom A gente gosto, foi hein? no show do Fábio Júnior, sexta-feira, aqui, cá entre nós. Cantou Álvaro Tito, não. Cá entre nós. Não, mas assim, todo mundo sempre falou assim, Thalita, tem alguns amigos que dizem assim, você tem uma alma velha, você tem uma alma velha, porque eu, desde os meus 9 anos de idade, eu gosto, assim, Vanderly, que já foi, né? Vanderly, Guilherme Arantes, Fábio Júnior, assim, eu amava sempre. E quando eu era criança, minha mãe também sempre falava, sempre conta isso, que eu queria cantar o que ninguém estava cantando, né? Então, era Álvaro Tito, eu gostava muito, Vaninha, os pais da Daniela Araújo também, sabe? Sempre gostava e cantava esses playbacks. E aí, sempre no Ministério de Louvor, também gostava muito e fazia, até pouco tempo atrás, muito trabalho com as crianças, né? Sempre gostei muito do Ministério Infantil. É que, com essa coisa de muitas igrejas, a gente acaba perdendo, né, essa... É o que eu falo, às vezes acontece assim, tem gente que vai na Paz e Vida lá, sei lá, na Liberdade. Aí lá é um pastor, né? E não existe... Aí tem outra pessoa que vai na Freguesia do Ó. Aí é outro pastor. E aí eu sempre comento com o meu pai, é um exemplo que eu estou dando. Eu falo, pai, mas ali não pode ser de um jeito e na outra ser de outro. Então, existe muito isso, sabe? Tem gente que vai lá em tal bairro e fala assim, nossa, mas lá o pastor falou que não pode usar calça. Que eu fico, gente, eu quero morrer, né? Tipo assim, sabe? Na aí, Paz e Vida? Então, por causa Difícil. do o pastor que está ali, né? O pastor, igual você contando, que foi realmente, quando eram menos, né? Eram poucas unidades, né? Poucas igrejas, existia Uma coesão, né? Tinha uma coesão. Assim. Um controle no sentido de essa linha que a gente segue, é assim, sabe? Mas hoje isso me deixa muito, às vezes, assim, brava mesmo. Eu fico nervosa, só que aí eu quero conversar com meu pai. Eu falo, gente, eu não vou mudar um homem de 65 anos agora. Mas eu tenho tentado, eu e o Alex, a gente tem, assim, tentado muito. Assim, o meu maior sonho, objetivo é quebrar algumas barreiras, né? Tornar tudo muito leve e da forma que a gente acredita. A divisão foi, óbvio que não foi, foi consensual, tal, mas tem ceia de Natal em família ou não? Não mais, infelizmente. Não mais, ou seja, foi uma ruptura. Sim. Cara, a gente já falou isso várias vezes. Eu acho que eu nunca falei isso em nenhum lugar. É uma marca dos evangélicos, infelizmente, assim, esse tipo, porque próprio R.R. Soares com Edir Macedo, cunhados. Sim, também lá não tem ceia de Natal, mas nem ceia de Natal, e se bobear, nem velório, assim... Olha, velório último ainda... minha avó faleceu, né? Meu avô faleceu primeiro, meu avô Ulisses. Mesmo já tendo uma situação, porque era 2009, foi aí que já estava um pouco mais difícil, mas existiu o velório, todos foram. E aí minha avó depois morreu em 2012, ela foi morar com o meu pai, inclusive, e faleceu em 2012. E aí também, no velório ainda existiu isso na minha avó. Mas ceia de Natal, essas coisas já fazem bastante tempo. Caramba. Caramba. Eu falei, quando eu estava vindo com o Alex, eu falei assim, Alex, eu vou ser eu. Isso aí. Eu vou falar, eu vou ser eu, né? Porque... E isso é uma coisa que, por muito tempo, assim, nossa, eu sofri muito, muito, a ponto de... O Alex sabe, assim, de uma época eu chorava tanto, que da cama sacudi mesmo, assim, sabe? Aquele choro de noite, assim, principalmente quando aconteceu
de eu ter um êxito no meu trabalho, que foi até com a música do Thiago Grulha, na época, que a gente nem esperava o que aconteceu. Só bom gosto, hein? Nossa, eu amo demais. E aí, nessa época, aconteceu da música em todo o Brasil, assim, e houve, por parte de pessoas que eu tinha tanto afeto e tanto amor, de... Aqui não, senão... Mas só uma pergunta, sem entrar em muitos detalhes. Isso tem muito mais a ver com a relação familiar do que com a teologia da música. Sim, Tá, total. entendi. Mas foi muito triste porque não foi nem tanto pelas atitudes que não foram só dessa pessoa, né, dele no caso, que eu não esperava, porque sempre foi como um pai para mim, mas assim, até também de outros lugares, né? É palharinho. Então, quer dizer, de todos os lados, de um lado aqui, de um lado acolá. E então me machucou muito, tanto que hoje as pessoas falam assim: nossa, mas você não... Por que você não grava, não canta? Eu gravei algumas músicas agora, mas foi assim uma coisa que eu fiz no estúdio, que eu peguei algumas músicas e fiz em 1 minuto e meio, né? Porque agora a gente não pode ter nem música longa. E fiz uma roupagem nova, vamos dizer, mas eu fiquei muito decepcionada com o meio gospel nesse sentido, porque eu via como tudo funcionava, e não dizendo porque eu não sou boazinha, eu não sou nada disso, mas a gente mede pela nossa régua, né? E eu realmente estava ali com sinceridade. E aí, quando você vê como as coisas funcionam e como te atropelam, ou então, se você aceitar determinadas coisas, te colocam em outro lugar, em outro patamar, isso me deixou muito doente emocionalmente por muito tempo, assim, de ficar muito triste. E hoje não tenho vontade, sabe? Eu tenho uma frase ótima para você que eu li recentemente. Toda cicatriz é bonita. Feia era a ferida. Já ouviu falar? É uma filosofia aí que eu vi num certo perfil no Instagram. Assim. Ai, meu Deus do céu. Aliás, lindo os seus posts. Deixa eu aproveitar. Claro. Porque aí eu fui conhecendo de a distância, eu não te seguia, fui ver teu Instagram e tem uma frase que me impactou e eu queria entender, que é aquela frase: opressores não são bem-vindos. Pois é, não são mesmo, não são. Isso já era antes, né? Já era antes e já tinha essa frase, e depois, cada vez mais, eu vou tatuar essa frase. Vou tatuar, vai ser minha 19ª tatuagem. 19ª tatuagem. 19ª. Então, eu vivi muitas situações, não é só, claro, se tratando da política também. Então, a pergunta tem a ver com isso também. Foi. Entendi. Nossa, a gente fez o L, né, gente? Estamos aqui, L na cabeça. Mas foi assim, também até a outra parte da família. Porque o meu pai, ele é muito tranquilo, assim, né? Lógico que é tipo, tá falando do pai dela, né? Vai falar que o pai dela é... Mas o meu pai é muito tranquilo. Meu pai, tanto que as pessoas acham que só existe um palharinho, né? Sim. Então, meu pai, ele é muito tranquilo. E eu falo, gente, às vezes até me explico, porque eu chego em algum lugar e as pessoas... porque eu ouvi isso. Eu falo, não, calma, deixa eu explicar para você. Pega lá a árvore genealógica. Tem né? Toda a coisa. Então, meu pai é muito tranquilo. E, claro, assim, ele é Bolsonaro. Mas ele... Não ficou sem falar comigo, ele não brigou comigo, ele não chegou, porque toca rapidinho a linha lá para ele, que eu falo, sempre tem alguém, né, um dos pastores dessas igrejas espalhadas, que já vai o fio para o meu pai na hora. Porque meu pai não é nem ligado na internet, nada, sabe? E aí ele manda colocar, ele faz lá as coisinhas dele, e aí ele... Sabe, nem falar comigo assim, ele só chegou e disse assim, filha, você acha que é de bom tom? Você acha que precisava? Eu falei, precisava. Então tá bom. Mas a briga foram com os outros que vieram brigar comigo,
que nem falam mais, que fizeram essas outras situações de me cortar, de pagar para me tirar de certos lugares. Então, assim, eu falei, gente, ainda vem não fala nunca. E quando fala, vem brigar por causa disso. Deus tipo, amado. como assim, né? Então, são Entendi o recado. opressão. A opressão a gente, né? Tá muito bem dado o recado, então, entendi. Pois é. Ó, se houver aí contra mim, você já sabe, hein, gente? Sim, Qualquer coisa. Já estamos sabendo, tá bem claro para nós. Opa. Aqui não cola nada, gente. É tudo com teflon aqui, ó. Não tem jeito de pegar aqui. Vou Esse falar espaço- igual minha avó, né? Que minha avó é aquela que, não, mas vai pro inferno. Eu falo, vó, para. Vai falar igual minha avó, tá blindado do sangue de Jesus. Não, legal que, assim, de alguma forma, esse espaço é quase que sagrado, que a gente já teve tantos, assim, Deus nos privilegiou com, assim, confissões, a gente ouviu já muitas vezes, olha, eu nunca falei sobre isso, ou eu nunca estava esperando chegar aqui para falar sobre isso, e a gente, assim, se sente honrado de poder ter vamos dizer confiança. assim, um ambiente acolhedor, sagrado nesse tipo. E eu me lembrei de um terapeuta que me falou uma vez que o grande número de igrejas manteria o consultório dele sempre lotado, igrejas evangélicas. E eu ouvi de outro teólogo que a igreja é uma das instituições que mais provoca neuroses na atualidade. Por que a escolha do curso? Você está fazendo psicanálise, é isso? Eu me formei, sim. Se formou. E eu fiz psicologia também. Psicologia também. Por que a escolha? Tem a ver com a trajetória religiosa também? Acredito que sim. Eu sempre me interessei muito assim pela mente humana, né? Pela forma das pessoas pensarem, mudarem. Algo que sempre percebia muito era a mudança de comportamento, né? E uma coisa que eu sempre pensava assim, que não era só também na frente dos outros. Com o tempo, é como se começasse certo. Eu acredito que existem pessoas que começam, como Saul, né, que mudou o coração, assim. Então eu vejo muito isso. Tanto que quando aconteceram essas coisas, eu chorei muito, assim, eu sofria muito. E eu lembro da minha tia, que continua sendo minha tia, mesmo não sendo mais casada com meu tio, ela falou para mim, você sofre muito por alguém que não existe mais, né? Então, não é mais. Então, eu acredito... E isso eu vejo nas igrejas em geral, onde cresce muito... muda o coração, né? Mas eu lembro dessa... Só que, para mim, fica muito essa época desse coração sincero, porque era... Ou, não sei, criança fantasia muito. Às vezes eu penso também, né? Mas eu era muito criança. Mas eu lembro de que era tudo bonito, parecia tudo muito bonito, assim. E eu sentia isso. Mas aí as coisas vão... Você falou sobre muitos momentos de tristeza e, para parte do rebanho, eles ainda equivocadamente dizem que depressão é falta de Deus. Uhum. Para quem fez 2 cursos na área de saúde mental, o que você fala para alguém que você poderia dizer sobre a presença de Deus e Davi estava sem Deus, Imagina. enfim. Não, hoje, inclusive, é também algo que o Alex também... ele é dentista, né, por formação, mas nós moramos fora, em Orlando, por 5 anos. Meu filho nasceu lá, o nosso caçula. A gente tem a Vicky de 21 e tem o Enzo de 7. Você que abriu a Lagoinha lá... Não. Aliás, Deus deu um livramento muito grande para... Olha só! Porque quando assim, a gente ficou sabendo disso, nós já estávamos com tudo programado para voltar, né, para o Brasil. Por que eu estou falando isso? Porque o Alexis teve uma depressão lá, que nós descobrimos depois, que nem eu, mesmo tendo feito a faculdade de psicologia, não sabia.
foi só quando ele foi procurar ajuda aqui, que ele estava tendo a depressão de Ulisses, nome do meu avô. Olha aí. Que é uma depressão do imigrante. Caramba, Existe. essa eu não conhecia. Pois é. E o Alexis, eu sempre falo, a gente fala, nossa, como assim as coisas estão mudando, né? O conhecimento realmente vai levando a gente a liberdade, né? E a clareza de tudo. O conhecimento e liberta, é esse que liberta, né? E o Alexis, como a minha família tem caso de depressão, minha mãe, mesmo na igreja, quando... Isso é uma coisa, a Paz e Vida, ela sempre foi uma igreja nesse sentido, como o Will falou, Sim. mais tranquila, assim. Sim. Hoje eu vejo que, por ter muitas e não conseguir ter um certo... Olha, por exemplo, preocupa assim, aquela igreja vai bem, o pastor, aquela igreja está lotada, mas o pastor ali tem usos e costumes, mas aquela igreja, o povo gosta deixa assim. Uhum. Você entende? É o que acontece. Então, não tem qual a palavra, Lé, que a gente sempre fala? Não tem algo que é em todas... Tinha que seguir o que era antes. Então, a minha mãe, quando eu era criança, ela teve depressão, né? Assim, tomou remédio. Então, isso, minha mãe chamava as mulheres, conversava. Existia isso de, não tem isso que é do diabo, é do mal. Não, ao contrário, até porque minha mãe sempre teve, até desde criança, ela teve assim, histórico de depressão. Então, nesse sentido, hoje, ao invés das coisas melhorarem, as coisas dentro dessas igrejas... que aumentam seus números, mas não em qualidade, sim em quantidade, regrediram muito nisso. E o Alexis, quando ele teve essa depressão, ele precisou se tratar, fazer a terapia, e aí hoje ele é psicanalista. Ele foi fazer psicanálise, porque já era dentista, né? Tudo, e aí ele pôde fazer o curso de psicanálise, que é mais curto, e ele se interessou por tudo isso justamente devido ao que ele passou. Então, ele vai nas igrejas, fala muito sobre isso. Meus pais fizeram um evento no AMB, e aí ele levou... sobre essa questão da saúde emocional, da depressão, porque ainda tem, né? Mesmo com tudo isso, pessoas... Isso me chateia muito, assim. Eu falo, gente, tem que colocar na ordem certa. É assim. É a mesma coisa da questão da inclusão, entendeu? Eu não me conformo de... Paz e Vida, da CUPC, ali é uma igreja inclusiva, né? Mas ali não. Pode. E, aí eu tento conversar com o meu pai, mas aí você sabe, o profeta, né? Não tem honra não na sua casa. Então, aí meu pai, tá bom, Thalita, depois... Aí isso também é uma coisa que cansa a gente, que me faz ser a rebelde da vez, que eu vou em muitas outras igrejas, em muitas outras não. A gente vai bastante assim na Bethesda também, sabe? Mas eu gosto de também ficar no meu cantinho, assim... Porque na Paz e Vida eu não posso nem... onde eu vou, eu não posso ali... sabe, se eu quero chorar, eu quero chorar. Se eu quero ficar no cantinho, eu quero ficar no cantinho. Se eu não quero falar com ninguém, eu não quero falar. Eu não tenho isso. Então, eu gosto de ir em outras igrejas também. Aliás, que aliança mais linda de vocês, porque, nossa, me deu de novo vontade de casar. Será que vai ser esse... E aí, Ed? O que vocês acham aí? Olha só. O mais novinho de casado... Não, eu estou olhando para vocês sobre vida de casado. O mais novinho aqui é o outro já está com a filha acampada aí para assistir show aí, mas... Eu sou sogro. Já, o Alex, então, o Alex também, a nossa filha tá namorando seríssimo. Você tem irmãs? Tenho. Qual a relação relativamente melhor, né, entre vocês? Não, sim. Sim, meu pai, minha mãe, minha irmã... Seu núcleo familiar? Sim, porque não existia muita separação, assim, era uma coisa... O que eu tenho, o que até eu sofri muito, foi por isso, porque era
era tudo junto, tudo. Então, tudo junto que a gente sempre imaginou que fosse só um. Exatamente. E era, né? E era. Mas agora, entre a gente, é como eu falei, meu pai nessa questão é mais tranquilo, ele aceita, deixa eu me expressar como eu quero, até porque eu tenho algumas falas que já ele não vê, ele não vê nada, só que aí quem já conta para ele já quer prejudicar, entendeu? Quer falar, ó lá, a rebelde, a tatuada, né? Aqui dança do ventre, aqui dança cigana, é essa, né? Então já querem dar uma, né, ligada lá pro meu pai, e aí meu pai fala, filha, só que existe, ele aceita. Eu tenho minha irmã que é 5 anos mais nova do que eu. E ela visita uma outra igreja também. Ela está visitando uma igreja lá em Moema, mas ela nunca se envolveu muito. E ela vai mais nesse... Ela sempre vai nessa fala também com meu pai, porque meu pai fala, poxa, mas custa ir lá um culto de domingo? Tem 3, né? Vai em um no domingo. Aí ela fala, mas eu gosto de... eu quero ser... não quero ser a Thaís, a filha do pastor, a irmã da Thalita, porque como eu tive também... E todo mundo cobrava muito dela, porque eu fiz programa de TV por muitos anos, né? E tive um espaço, um tempo onde eu realizei coisas que eu achava que era o importante fazer, aquela coisa de, vou levar a palavra. Hoje eu penso totalmente diferente, e as pessoas que me cercam... são elas que, com a minha vida, com tudo que não é nada... Você não precisa de estar na TV, você não precisa, né? Você não precisa de estar... vou gravar um CD, Hoje eu sei que não, mas naquela época, então, cobravam muito a minha irmã. Nossa, mas e a Thaís? Mas a Thaís? A Thaís não se envolve. Aquela coisa, a Thaís está desviada. Então, aquilo também machucou muito ela. Essa história toda, essas coisas, e hoje ela vai numa igreja em Moema. Uma coisa, está gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu, contamos com a sua ajuda, valeu! Um dos vídeos, você falando de arte e tal, tem um casal dançando balé clássico, né? Casal. Sim. Nossa, achei lindo, né? Tão bonito isso, porque, na verdade, grupo de dança nas igrejas sempre foi alvo de preconceito. Se os meninos fossem dançar, então eram os viadinhos, as florzinhas de Jesus e aquela coisa toda. E isso, a arte desconhece esse tipo de amarras, vamos dizer assim. Sim, totalmente. Se tá tudo... Por isso que é difícil, às vezes, considerar que nós, evangélicos, tenhamos arte, porque, assim, o teatro tem que terminar a peça com um apelo de conversão. Então, assim, a gente tem dificuldade de explicar de tão ridículo que a gente é, de tão pobre, assim. A dança, se não fizer assim, não é para Deus. Se o braço não for, a prostituta da peça tem que ser saia lá embaixo, porque na igreja... Então, enfim, são tantas amarras, e a arte não subsiste num ambiente onde não há liberdade. Então, fico super feliz. Você falou de dança do ventre, eu me lembrei lá do balé. Um dos musicais, eu fiz uma ceia com um casal, um servindo o outro com balé clássico, fazendo uma ceia, dançando. Pô, assim, parece que é mega revolucionário. Imagina, é paupérrimo, mas assim, a gente todos os dias tenta se libertar, né, Will? Sim. Os nossos olhos, a gente pede todo dia para Deus, assim, tirar as escamas para a gente enxergar. E a hora que eu olhei todas as suas frases, todas as coisas, eu olhei assim, eu vi uma outra Thalita que eu imaginava. Olha só que coisa linda. Me tornei outra, mudei de ideia. Em momentos terríveis me reinventei. Não existe lealdade na fama, no dinheiro, na política e na religião. Vai vendo, a profeta. Acredito que hoje posso dizer, aprendi a dar a volta por cima. Você experimentou
esse tipo de deslealdade na religião você já falou, na fama, nossa, em tudo, né? Sim, sim. Ah, não vou chorar, hein, gente? Por favor. Mas a gente foi, assim... em Orlando, a gente também foi muito difícil. A gente foi com tudo muito certo para lá. Inclusive, a gente fazia alguns cultos dentro da nossa casa, né? E algumas pessoas conhecidas. Ninguém com tornozeleira eletrônica naquela época lá, não é? Que o apóstolo e a apostila faziam culto de lá, mas com tornozeleira, né? Assim, só filmava para cá, assim, né? Não a gente foi em 2014, a gente foi em 2013, né? E aí muitas pessoas frequentaram a nossa casa, inclusive uma das pessoas que estavam ali na nossa casa, que hoje está totalmente num ensino assim que a gente fala, gente, vamos, dá para pagar o YouTube, o Google, para tirar que quem batizou ela foi o Alex, que quem levou ela a Jesus foi o Alex, foi a Thalita, porque ela foi cancelada e tudo mais, é uma pessoa que estava fazendo propaganda de uma rede de franquia da Festa Escova, não sei se pode falar. Pode, claro. E até a dona veio conversar comigo, que eu a conheço, e ela disse assim, a gente está processando, porque você que conhece, o que aconteceu? Ela ficou louca, ficou doida, porque ela falou que só ia continuar, e ela tinha um contrato, que ela só ia continuar fazendo a propaganda, né, da Festa Escova no Brasil, se não tivessem mais cabeleireiros homossexuais. Então, assim... Você está brincando? Sim, essa pessoa que é uma pessoa que foi... que a gente vai mudando, né, Pavanel? E a gente vai mudando, mas, assim, na época a gente falava, nossa, acho que Deus trouxe a gente aqui para... aquela coisa ainda inocente, assim, né, de pensar, Deus trouxe a gente aqui para levar Jesus para essa pessoa, porque foi muito bonito a história dela com a gente, assim. Mas hoje eu falo... E olha que cabeleireiro é assim uma das belas desculpas que eles usam, né? Não, imagina, meu cabeleireiro é gay, eu não sou homofóbica. Gente, eu não sou homofóbica. Mas então ela tá, eu nem sei com quem hoje, assim, enfim, mas mudou totalmente, assim, porque mesmo a gente tendo as nossas mudanças nos últimos 5 anos de pensamento, eu falo, gente, hoje eu conheço outro Deus, sabe? Porque a gente repetia muito as coisas, né? E não ia atrás realmente... você repete, você aprende... Acho que aquilo é igual a repetição. Quando você tem atos repetidos ou palavras que você repete, mas você não sabe nem o que você está falando. Então, faz 5 anos que a gente tem trilhado esse outro caminho e tentado sair dessa bolha onde muitas pessoas, às vezes, querem nos colocar, mas a gente sai. Só que em 5 anos eu brinco com a Alex, ela despirocou total, assim, sabe, não sei o que aconteceu. Então é triste. É interessante que a gente vê, assim, lembrando Darwin, assim, a gente pensa em evolução, mas para algumas pessoas ou em alguns segmentos, especialmente, acho que o desgoverno anterior, assim, parece que botou para fora e assim as pessoas regrediram, assim, até em questão assim de respeito mesmo, porque eu não me lembro de, sei lá, o maquiador na televisão tal, que fazia maquiagem lá numa igreja pentecostal, tudo, o cara super efeminado, tal. Eu não me lembro de alguém da igreja que era super controlado. Ninguém, assim, hoje, assim, até na esfera pessoal as pessoas são policiadas. Então, entendo perfeitamente, assim, é difícil a gente falar para alguém de, sei lá, 65, 70, 80 anos, para ele mudar as coisas, mas se nós fôssemos o povo do amor, sim, que Jesus disse que a gente seria conhecido pelo amor, seria tão mais fácil a gente, assim, entender o que Deus está fazendo. Entender assim a maneira que Deus está trabalhando, que é tão lindo. A igreja do Will às vezes celebra casamento e está
Estava falando isso com o De Luca até. Acho bem legal quando não tem arco-íris na porta da igreja, porque quando você vai numa determinada igreja, numa igreja católica, por exemplo, ninguém pergunta com quem que você vai para a cama. E por que o gay tem que ter a bandeira, aqui eu posso, mas aqui... Não é para ser perguntado isso. Aqui é um lugar onde a gente fala, onde a gente exala a presença de Deus. Sim. Isso é suficiente. Se Deus quer... E eu lembrei a história, nada como fazer fofoca, né? Eu não resisto. Assim. Eu estava quase chorando, então vamos dar risada. Eu lembrei de um desgraçado assim, literalmente, que era assim, homofóbico, assim, e cada vez que ele era processado, ele falava, não, mas o meu cabeleireiro, não sei o quê, e ele frequentava um determinado estabelecimento de uns amigos, e chegava lá, ele casado, velho, cantava todas as meninas, e daí ficava em público, ele era homofóbico, que não sei... Cara, assim, como isso nos estimula tanto a continuar falando, não é, Luiz? Com certeza. Todos os dias, esse tipo de depoimento... Thalita, você não está sozinha. Alexis, você não está sozinho. Esse tipo de abuso, vamos dizer assim, nos move. Hoje, vendo o De Luca falando, ativista na causa gay, ativista como jornalista, ativista como na época que ele era gordinho, enfim, isso nos estimula muito. Então, assim, minha gratidão pública a Deus por nos permitir participar desse movimento ou de um tempo tão especial de luta, porque conspira contra todos os evangélicos quase conspiram contra a gente, né? Vamos dizer assim, né? E hoje eu com 42 anos eu já tenho essa maturidade de ver vocês, por exemplo, é muito inspirador, sabe? É uma coisa que, nossa, ufa, traz um alívio, mas na época dos meus 20 e poucos, 30 até, né, 5 anos atrás mais ou menos, 6, eu falava, gente, eu senti uma dissociação de mim mesma, porque eu falava, mas... porque aí tem aquela coisa, né, de honrar teu pai e tua mãe também, e o que foi fundado, o que foi... Porque o Jaime Palharim, quer dizer, meu tio, avô, ele foi um dos responsáveis pela expansão do Evangelho Quadrangular. Então, é um negócio já muito lá atrás. Então, eu não tinha espaço. Eu continuo não tendo muito, mas é algo que eu até quero muito, assim, sabe, focar mais e ir para cima. Mas eu sofria muito, assim, era uma decepção. Eu falava, gente, mas não faz sentido, como o que você falou. Eu cheguei a cantar em igrejas e admirava ali aquele pastor, nossa, tal pastor, não sei o quê, e terminar de cantar e esse pastor chegar para mim e falar assim... Se você quiser, eu te levo para o Gideão. Primeiro que eu nem queria. Entendeu? Já começa aí. Eu falava, oi? Aí eu te levo para o Gideão, eu te faço ser mais famosa que fulana. Mas se você se encontrar comigo... Era o diabo que falava? Porque Satanás. Parece com a tentação de Jesus, assim, não parece? Não, mas olha... porque eu falava assim, que isso? E eu sofria demais. Hoje, acho que se acontecesse isso, eu ia rir e ia denunciar. Mas naquela época, eu só chorava. Aí eu contava para o Alex que ia socar a pessoa, mas não pode. Então, é aquela coisa, aí eu me afastava de tudo. E para mim foi muito confuso, porque eu já vinha dessa história de deslealdade na própria... Né, na coisa toda da separação, era muito mais difícil, as pessoas falavam, porque é palharinho. Eu falava, se soubesse o que eu faço para conseguir um pouquinho ali que eu estou plantando, que eu estou semeando, porque tem uma pessoa muito forte me tirando de tudo, e não falaria isso, né? Então, eu sofria demais, entendeu, com essas coisas. Hoje, claro, ainda existem umas cicatrizes, umas dorzinhas, para falar a verdade. Teve um tempo que eu fiquei muito assim pensativa, e eu não tenho vergonha de falar. Eu falava, mas e Deus? Onde que ele está, sabe? Porque eu falava assim, igual Davi, eu só vejo o ímpio, o que pratica a impiedade. Tá? Olha lá, eu sou prospera, gente. Então, eu passei uma fase que eu fiquei muito longe
de Deus, assim, das coisas de Deus, mas eu sei que eu não estive muito longe, né? Porque isso também é essa coisa enraizada, que às vezes eu brinco com o Alex, eu falo, nossa, tá amarrado. Eu falo, ai, meu Deus do céu, não é isso, tá amarrado, por quê? Então, é umas coisas enraizadas que eu falo, a gente está tentando todo dia, eu acho que esse é o velho homem. Eu tô tentando, esse é o velho homem, sabe? Aquele cheio de falácia, né? Cheio de coisas que foram criadas na mente por ouvir e achar que era aquilo, e por isso que eu me reinventei e recomecei. Thalita, assim, nós temos um montão de coisas eu para amei. conversar. Ai, nós gente. vamos estar juntos Olha, novamente. gente, represária, você já sabe, qualquer coisa. Se mandarem tamo alguém, ó, aqui. dá um fim em mim. Exatamente, vamos saber. Não, fica tranquilo. Ó, você tem que ter por perto um jornalista, Gente. um policial e um advogado. E um médico. Você tem que ter por perto esse tipo de gente. Se acontecer qualquer coisa, joga pro jornalista, que o jornalista faz, sabe, direitinho de jogar na mídia. E aí esses corajosos ficam meio covardes quando a coisa ganha Não, tranquilo. publicidade. Mas eu nem sabia, assim, né, o que ia falar, mas eu quis realmente... E a gente é agradece bom, demais. eu me sinto segura aqui, e é gostoso, assim, acho que tem que ser falado certas coisas. Verdade. Privilégio Eu mesmo estou foi... perplexo com o que virou a Paz e Vida. Eu tô aqui perplexo, sinceramente. Porque, você vê como eu comecei aqui, nem sabia do que virou, e eu falando que foi o expoente da minha libertação, foi o início da minha libertação. Sim, Olha aí, mas Surpresas para Surpresas. todos. É. Querida, muitíssimo obrigado pela generosidade. A gente espera estar juntos novamente em breve. Alex, Sim. super obrigado pelo Estaremos. carinho de sempre. E o testemunho que eu dei, nós estamos juntos. A gente está... a batalha é grande, mas o Senhor é por nós. Grande é o Senhor, né? Grande é o Senhor. Vocês estavam esperando, Foi né? profético, Will, dá a é. bênção aí, depois eu tiro a oferta aí. Querida, super obrigado.